Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Giovane, sou professora da área de gestão e negócios, analista de perfil comportamental. Bom pessoal, na nossa última aula nós falamos a respeito do medo de falar em público, como ele surge e quais as causas desse medo. E pode ficar tranquilo, porque se você for como a maioria das pessoas, será normal que tenha esse tipo de medo. Diferentes estudos mostram que o medo de falar em público é o maior medo das pessoas. E não estou me referindo apenas ao fato do medo de fazer palestras ou conferências, mas sim o medo de falar diante de grupos de pessoas, como em reuniões da empresa ou encontros sociais. Conseguem imaginar o impacto disso na vida profissional e social? Agora eu faço outra pergunta para vocês. Conseguem imaginar como poderia ser agradável se vocês pudessem se expressar em qualquer ambiente de maneira confiante, sem medo? Sim, é possível falar com segurança e sem receio de críticas. Convido vocês a assistirem os vídeos anteriores que eu fiz aqui no canal, como falar bem e medo de falar em público, para compreenderem por que temos esse medo de falar em público, quais as causas desse medo, tudo bem? Vamos então para a nossa aula de hoje? Bom, na aula do vídeo do medo de falar em público, falei para vocês que temos dois oradores distintos. O orador real, verdadeiro, que é aquele que as pessoas veem efetivamente quando estamos falando, e o orador imaginado, que é aquele que nós pensamos que estamos transmitindo às pessoas quando falamos. E como é que surge esse orador imaginado, tão diferente do orador verdadeiro que nós possuímos? Bom, durante a vida, nós vamos passando por diversas circunstâncias, momentos de tristeza, períodos de infelicidade, muitas vezes somos traídos, derrotados, marginalizados, cerceados. O pai e a mãe, às vezes, bem intencionados, querendo educar o filho, manda o filho calar a boca perto dos outros. O coleguinha lá na escola que ingenuamente se esqueceu de nos convidar para um trabalho em grupo ou para uma brincadeira. Esses acontecimentos todos vão com o tempo colocando registros negativos na nossa formação. E esses registros negativos vão construindo uma autoimagem. Agora eu pergunto para vocês, que tipo de autoimagem começa a ser construída a partir do recebimento de registros negativos? Claro, uma autoimagem também negativa, distorcida, deteriorada, enfraquecida, diferente da imagem verdadeira que possuímos. O orador imaginado se sustenta e se apoia nessa autoimagem. Nós nos apresentamos de uma maneira, mas por causa dos registros negativos que recebemos, imaginamos que estamos falando também dessa forma negativa. Por isso, ficamos com receio da crítica, ficamos com receio da censura, achamos que as pessoas não estão gostando, que não estão aceitando a nossa apresentação. Claro, se isso estiver acontecendo mesmo, é evidente que a imagem poderá ser prejudicada. E com receio que isso possa vir a acontecer, o que acontece?
entra em funcionamento o mecanismo do medo e a presença da adrenalina na hora de falar. E os sintomas vocês já sabem, não é, pessoal? Boca seca, perna trêmula, as palavras somem e você fica em pânico. Dessa forma, como agir para combater o medo de falar em público? Nós temos que atuar sobre cada uma das causas desse medo. Lembra que eu falei para vocês das causas lá no vídeo anterior? Por isso eu recomendo que vocês assistam. Mas eu vou retomá-los aqui. A primeira causa, falta de conhecimento sobre o assunto. É um mito. Bom, vamos lá. Morro de medo que me convidem para falar de um assunto que não conheço. Agora, eu te pergunto, quantas vezes você foi convidado para falar sobre o que não conhecia? Se você pensar bem, talvez nenhuma. Ou se teve alguma vez, com certeza você deu um jeitinho de sair de fininho desse compromisso, não é mesmo, pessoal? Tá? Então, a possibilidade que isso ocorra é tão remota que nem deve ser considerada. Dificilmente alguém vai te convidar para falar sobre um assunto que você não conheça. Lógico que às vezes nós não temos o domínio que gostaríamos de ter, a profundidade que seria desejável, mas algumas informações nós temos. O que nós não sabemos normalmente é como organizar nossas informações. Por isso é importante aprender a organizar bem as informações. Aí você vai combater o segundo motivo do aparecimento do medo. Saber o que você vai dizer no início, na preparação, no desenvolvimento, na conclusão. Sabendo o caminho que você vai percorrer, de onde você está partindo e onde você vai chegar, resolve tudo isso. E esse ponto, ele é de fundamental importância. Eu observo muito esse comportamento com os meus alunos jovens e adultos, quando eles têm que realizarem uma atividade reflexiva, o que geralmente eles fazem? Vão lá para a mesa, com o papel, com a caneta, esperando que as palavras surjam. Quando é o contrário, primeiro você tem que pensar, organizar o pensamento, depois você ir lá e escrever ou falar. Então, essa organização, ela é muito importante, tudo bem? Terceiro ponto, falta de prática, falta da experiência. Tem que praticar, tem que usar a palavra em todas as oportunidades. Participar de reuniões, participar com questões, quanto mais prática vocês tiverem, melhor. Mais experiência você tiver, mais à vontade você vai se sentir na hora de falar. É perguntar, é falar, é abrir a boca, é começar em algum momento, tá? O quarto motivo, como vamos mudar a fisionomia do orador imaginado? Nós temos uma tendência de procurar defeitos na nossa comunicação, os erros da nossa comunicação, e nos esquecemos, às vezes, que temos muitas qualidades. É preciso aprender a identificar as qualidades da comunicação. Por exemplo, você sabe contar uma boa história? Você tem presença de espírito? Uma voz bonita, sabe aquela voz de locutor? Um vocabulário solto, sabe construir bem as palavras, você se apresenta bem,
com sua postura, com seu porte. Então, tomar consciência dessas qualidades, desses pontos positivos é importante porque para que você possa também construir registros positivos na sua formação, valorizar a sua autoimagem. Assim, consequentemente, vai ter mais segurança nas suas apresentações. Bom, conhecendo o assunto, organizando as ideias, praticando, se conhecendo de uma forma positiva, você reduz a quantidade de adrenalina e vai se sentir muito mais à vontade para poder falar. Essa daí foi algumas orientações gerais. Agora eu vou falar para vocês algumas orientações pontuais que vocês podem utilizar para se organizarem melhor nas apresentações. Bom, o primeiro ponto, conheça o assunto que você vai falar, tá? Em primeiro lugar, tem que conhecer com muita profundidade o assunto que irá expor. Outro ponto aqui, leve informação de reserva. Se tiver de falar 15 minutos, tenha meia hora de informação. Se precisar expor durante meia hora, tenha 1 hora de mensagem para ser transmitida. Esse conteúdo adicional dará mais segurança para você na hora da fala. E lembre-se, não basta apenas conhecer o assunto, é importante que as informações estejam organizadas. Por isso, ordene a mensagem de maneira lógica e concatenada. Tudo bem? Outro ponto, no início, conquiste os ouvintes com informações simpáticas, mostrando o benefício que terão com a mensagem que você está levando. Em seguida, conte qual é o assunto que abordará, qual o problema que pretende solucionar e quais as etapas que deseja cumprir durante a exposição. Tudo bem, pessoal? E aí, depois de ter conquistado e preparado os ouvintes, é o momento de apresentar a linha de argumentação com exemplos. Podem ser estatísticos, estudos técnicos, científicos, pesquisas e todos os argumentos de que puder dispor. Se sentir que os ouvintes colocarão alguma resistência aos argumentos, defenda seu ponto de vista, preparando-se antecipadamente para essas objeções. Se o tema que você está levando é um tema polêmico, que você sabe que vai dar o que falar, então já se prepare para isso também, tá? Já vá lá com as suas munições preparadas. Tudo bem? E finalmente faça o encerramento pedindo para que os ouvintes reflitam ou ajam de acordo com a sua proposta. Tomando todo esse cuidado de conhecer o assunto com profundidade e organizar corretamente as informações, você vai se sentir mais à vontade para falar, aquele ruminar a informação antes de levar a público. Outro ponto, pessoal, pratique bastante, tá? Para se sentir confiante em qualquer atividade, é necessário ter prática e experiência. Para falar em público também. Por isso, aproveite todas as chances que tiver para falar. Faça perguntas em aulas, palestras e seminários. Aceite convites para falar nas reuniões, para prestar homenagens, participar de debates.
Fale nas reuniões de condomínio, em todas as ocasiões onde tiver chances de se expressar. Mesmo que você fique nervoso e não se sinta muito confortável, vá em frente. Você precisa praticar. Se caso não tiver nenhuma oportunidade de falar em algum lugar, pega o celular, imagine uma pequena orientação que você irá transmitir para uma determinada equipe e grave. Depois que você gravou, você observa como você gesticula, os erros de gramática, os vícios da linguagem e repita, repita e repita, até você se tornar sua melhor versão. Outro ponto, decida-se sobre a técnica de apresentação. Se a sua apresentação for muito complexa, com muitos detalhes, talvez seja conveniente utilizar um roteiro escrito, onde deverá constar frases que indiquem o conteúdo a ser falado. Cada frase deverá representar uma ideia completa. Durante a exposição, você irá ler a frase e, em seguida, comentar as informações com o seu público, com a sua plateia. É um recurso muito útil que vai proporcionar para você aí mais segurança. Se a exposição for mais simples, com poucos detalhes, você poderá usar um cartão de notas ou um esquema mental, tudo bem? No cartão de notas, deverá relacionar palavras, cifras, datas ou expressões que ajudem a fazer a apresentação na sequência planejada. Agora, o esquema mental é o recurso que permite memorizar a sequência de 4 ou 5 etapas que desejará cumprir durante a exposição. Você pode utilizar também mapas mentais, organizando os assuntos de uma forma ordenada para que você não se esqueça. Você pode usar também imagens para te trazer lembranças. Então, fica a seu critério. Todos esses recursos são bons, ajudam a dar segurança. E a escolha de um ou de outro dependerá muito do seu estilo, das suas características, da complexidade da apresentação. Enfim, você deverá optar pela técnica com a qual possa se sentir mais à vontade possível. Outro ponto, seja natural. Ninguém poderá se sentir à vontade para falar em público se for artificial na maneira de se expressar. Procure falar em situações mais formais, da mesma maneira quando está diante dos amigos e das pessoas da família. E treine sua mente para isso. Quanto mais natural e espontânea for a comunicação, mais confiante você se sentirá. Pessoal, lembrem-se, do outro lado são só pessoas. Somente pessoas, não tem por que ter tanto medo. Identifique suas qualidades, aprenda a conhecer seus aspectos positivos de comunicação. De uma forma muito errônea, a maioria das pessoas procura descobrir onde estão os defeitos e as imperfeições e por isso se sentem cada vez mais inseguras. Observe seu tom de voz. Se você tem um vocabulário fluente, de repente a tua gramática é correta, você tem uma postura elegante, tem uma gesticulação harmoniosa, enfim, descubra quais são suas virtudes e qualidades na comunicação e aperfeiçoe aquelas que precisam ser melhoradas. É muito simples. A hora que vocês tomam consciência de que a sua comunicação possui pontos positivos,
eu tenho certeza que vocês se sentirão muito mais seguros para fazerem qualquer tipo de apresentação. E eu vou ficar muito curiosa. Não desistam. Essa procura da confiança para falar exigirá muita dedicação e ações determinadas. Em alguns momentos, vocês se sentirão impotentes, sem forças para continuar, mas não desistam. Sigam essas orientações e depois me conta lá no meu direct, lá no meu Instagram. Eu aguardo vocês lá, Giovane.A.Silva. Um grande beijo e até a nossa próxima aula.